Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das Educa, em vídeo. Então, para você que nos ouve em alguma plataforma de áudio, fique à vontade também para vir aqui até o YouTube dar uma espiadinha aqui nesse bate-papo. Hoje, estreando um novo formato, um formato diferente, 3 convidados, tenho a honra de receber aqui hoje. Dr. Gabriel, médico infectologista do Hospital 9 de Julho, da DASA. Doutora Maria dos Anjos, gerente e médica do setor de genitoscopia da DASA. E aqui do meu lado direito, Giovana Abreu, psicóloga pela Universidade de São Paulo e coordenadora de diversidade e inclusão da DASA. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui super rica, muitos assuntos para serem abordados, com certeza 1 hora não será suficiente. Mas, obviamente, aqui, como a gente sabe que o nosso público, quem nos ouve, quem nos acompanha, é um público heterogêneo, diverso, acho que é importante até a gente partir do princípio que o nível de conhecimento de quem nos acompanha pode ser diferente. Então, acho que é bom de começar assim, bem do básico, partindo bem do princípio. Eu queria pedir para algum de vocês, se pudesse, por favor, dar uma esmiuçada no que significa essa sigla comprida e complexa, né? LGBTQIA+. Então, quem poderia dar esse primeiro passo para nós? Giovana. Eu posso tentar. Bom, obrigada, Fê, e obrigada a todo mundo por esse convite. Estou bastante contente de estar aqui com vocês hoje. Antes de começar, eu gostaria de fazer brevemente a minha audiodescrição, porque a gente está também num formato de vídeo, né? E quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de uma maneira ampla. Então, para que todos possam saber, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros escuros, tô vestida com uma calça marrom, uma blusa de frio por baixo bege e em cima um casaco colorido. Tô com um bottom da DASA, com o símbolo da DASA, que é um símbolo como se fosse do infinito, mas ele tem bordas retas, então ele chama asa, é um símbolo do infinito com bordas retas, e ele é com a bandeira das cores LGBTQIA+. E aí, falando agora sobre o que é, né, Fê? Por que tantas letras? Todo mundo sempre pergunta, mas, gente, não era GLS, não era, né, só LGBT? Por que agora tá cada vez maior essa sigla? Por que tem um mais? E uma coisa que eu tenho escutado muito essa sigla ela é tão grande e ela aumenta porque a gente está falando de múltiplas maneiras de ser e de existir no mundo. A gente está falando de pessoas que não se enquadram no padrão que a gente construiu de sociedade. É importante dizer que a gente construiu, né? Porque a gente lembra que é a gente que construiu e que ele é cultural. Não existiu, né? E existem outras sociedades e tem outras construções que não são a nossa. A nossa ocidental, existe um padrão de heterossexualidade, existe um padrão binário, homem e mulher, né? A gente construiu esse padrão, ele não foi dado assim no mundo. Tanto que existem pessoas, por exemplo, que são intersexuais, que é o I que quando eu explicar a sigla, vocês vão entender. Então, essa sigla, ela diz muito respeito a pessoas que não se identificam com esse padrão. E quem são essas pessoas, né? Importante dizer também que tem algumas coisas misturadas nessa sigla e que isso às vezes confunde. Essa sigla, ela fala tanto de orientação sexual, ou seja, como eu me relaciono afetivo ou sexualmente com as pessoas. Ela também fala de identidade de gênero, que é outra coisa completamente diferente. Uma não tem nada a ver com a outra. E é isso que às vezes confunde as pessoas. E ela ainda também, às vezes, pode até falar de expressão de gênero, que é uma terceira coisa. A primeira coisa, a orientação sexual, ela, já expliquei, né? Ela tem a ver com como eu me relaciono afetiva ou sexualmente. Ou seja, pessoas heterossexuais se relacionam com pessoas de um gênero, vamos dizer, oposto, né? E nessa sigla, quando a gente olha o L, o G e o B, a gente tá falando de pessoas lésbicas, ou seja, mulheres que se relacionam com outras mulheres. A gente tá falando do G, ou seja, homens que se relacionam com outros homens. E a gente tem o B, que são pessoas que se relacionam afetiva ou sexualmente com pessoas de outros gêneros. Então, essas 3 letrinhas a gente ainda tá em orientação sexual, né? A gente costuma saber o que é lésbica, gay e bissexual. Aí chega o T, a galera começa a ficar meio confusa. Jesus amado, não era só orientação sexual. O que tem a ver? A pessoa não se identificar com o gênero com o qual ela que foi atribuído para ela ali ao nascimento. As pessoas trans são essas pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento. Ou seja, quando a gente nasce, né? A gente nasce, já tem aquele chá de bebê, e aí já coloca o rosa ou o azul ali, chá revelação, é rosa! Ou seja, o que significa? Eu não sou a especialista os médicos e a médica, e aqui vão poder explicar melhor, mas eu não vou saber falar de desenvolvimento fetal, mas em algum ponto ali, né, se identifica por causa de gônadas ou por causa de outras coisas, que é uma menina ou um menino. A gente construiu socialmente a ideia
de que se identificou ali alguma coisa de vulva é uma menina, ou se identificou alguma coisa ali de pênis é um menino, ou cromossomos, né? E isso é a atribuição de gênero. Existem pessoas que não se identificam, que começam a ter disforias quando são crianças, né? Que começam a não se perceber como mulher ou como homem. Essas são as pessoas trans. Trans é um guarda-chuva que pode dizer respeito a transgênero, transexual, pessoas travestis, que é uma identidade de gênero brasileira, importante dizer. E também tem pessoas trans não binárias, que não se identificam com este padrão binário que a gente já falou, homem, mulher. Então, assim, por que ela é tão ampla? Porque tem várias maneiras de ser e estar no mundo. E a gente precisa saber sobre todas as letrinhas que estão aí. Eu sempre falo que, gente, na dúvida, pergunte. Não é sobre a sigla, o que a gente vai falar aqui hoje não é sobre a sigla, é sobre ter a disposição de atender as pessoas da maneira que elas precisam ser atendidas, né? E a gente tá falando hoje sobre o tema de saúde LGBT, mas poderiam ser outras características. Essa é só uma delas. Exatamente. Esse é um ponto, né? Acho que também vale ficar claro aqui que a gente poderia trazer vários temas relacionados a essa população. Culturais, né, sociais. Obviamente somos uma empresa de saúde, somos profissionais da saúde e vamos falar sobre saúde ainda assim, né, como eu comentei, provavelmente não vai ser suficiente o tempo que a gente tem aqui. Mas acho que tem um ponto importante, né, acho que a gente vai evoluindo aos poucos aqui na conversa, mas o preparo dos profissionais de saúde em geral para receber esses pacientes, esses indivíduos. Não só falando em termos técnicos, médicos, mas desde de quem recebe essa pessoa em qualquer unidade de saúde, unidade de atendimento. E como que vocês enxergam que está hoje o preparo dessas pessoas para deixar esse paciente o mais à vontade possível, né? Pensando no bem-estar dele, que ele fique à vontade para se sentir confortável de fornecer todas as informações necessárias para um eventual diagnóstico, um tratamento seja feito. Então, como é que está essa questão hoje de acolhimento desde a chegada desse paciente numa unidade de atendimento? Eu falo que é Gabriel, sou médico infectologista. Eu acho que essa conversa vai para além do que a gente fala para os nossos pacientes, né? Isso envolve nossos colegas de trabalho, nossa família. Então, acho que esse é um momento muito importante para a gente fazer esse exercício, para a gente entender que existem formas diferentes de se relacionar e identidades diferentes do que às vezes a gente tem da nossa parte. Então, um ponto de partida é empatia. Então, sem empatia, parece que é um pressuposto quando a gente está lidando com o outro, mas às vezes a gente carrega muitos pré-julgamentos dentro da nossa formação. Então, o que a gente vai falar aqui não é diferente do que a gente deveria estar exercitando, mas às vezes a gente vê algo que é incomum dentro, às vezes, da nossa realidade e a gente tem dificuldade de lidar. Então, lógico que cada letrinha dessa tem algumas especificidades e algumas necessidades de saúde diferentes e cada uma delas realmente a gente poderia esmiuçar dentro de especialidades e dentro das identidades. Mas eu acho que o ponto de partida da conversa é reduza os seus pressupostos, né? E reduza os seus julgamentos dentro da régua que você tem. Então, acho que o que a Giovana falou, se você tem dúvida, a coisa mais honesta para você fazer é perguntar. Então, às vezes eu estou numa situação, não sei como é que eu te chamo, não sei o que isso significa para você, não sei a forma que você se relaciona com as suas parcerias, com seus colegas de trabalho. Então, tá numa situação que você eventualmente tá fora do desenho que você às vezes imagina para tua vida. Então, pergunte. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E tem algumas coisas que a gente tem que garantir como direito para a maior parte dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala da população trans, a gente tem que garantir que a questão do nome social seja colocada logo na primeira apresentação dele ou dela no serviço. Parece que é banal, né? E a gente tem isso é um exercício institucional que tem sido feito, mas eu já tive situações de ter uma mulher trans internada e o enfermeiro se reportar a mim como se ela fosse um homem. Parece que é trivial, mas é uma situação comum. A gente vai falar sobre monkeypox, né? Tive pacientes que não foram atendidos de maneira adequada no serviço de saúde por ter um diagnóstico que tem algum tipo de estigma hoje em dia. Então, eu acho que
essa é uma conversa bastante vasta, mas acho que se a gente trabalhar com empatia e se a gente trabalhar tentando fazer que quem está na nossa frente, isso vai além dos pacientes, né, esteja tão confortável a ponto dele dividir coisas bem sensíveis com você, eu acho que esse é o nosso grande exercício, o nosso primeiro passo. Eu vou completar a fala dos meus colegas. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Maria dos Anjos, uma mulher cis, heterossexual, casada com o Carlos Eduardo e tenho 4 filhos. E falar de acolhimento, de falar do título LGBTQIPN+, conforme as nossas letras, não vamos falar de letras, mas é falar realmente da pessoa. O que a pessoa espera do seu atendimento? Ela vem com uma carência, com julgamentos de outros profissionais, mesmo de uma abertura de uma ficha, de um colega que não soube abordar. A carência é muito grande. Eu vou contar uma breve história. Eu atendi um rapaz homoafetivo que veio fazer uma anoscopia de magnificação comigo. Ele entrou no consultório, ele olhou para mim e falou assim: eu quero ter um parceiro. Eu não quero mais ser julgado e eu não sou um promíscuo. Então, o que eu fiz? Eu só dei um abraço. As pessoas, às vezes, querem um abraço, e elas não querem, às vezes, nós fomos, né, durante a nossa faculdade de medicina, ninguém foi preparado para isso, a gente falava da doença, não falava da pessoa. A doença, hoje, ela está em segundo plano, em algum sentido, porque nós temos que ter o acolhimento. É esse acolhimento que faz a diferença no cuidado centrado da pessoa. Então aqui eu acho que o bate-papo é florido, cheio de ideias e cheio de acolhimento. Obrigada, lisonjeada por estar aqui. Prazer é todo nosso. Eu acho que o que a doutora falou é perfeito, assim, estamos falando de atendimento a pessoas, e quando a gente fala na DASA que a gente quer ser uma empresa que olha para a saúde das pessoas, que transforma a saúde das pessoas, a gente entender que tem que ser para todas as pessoas, né? E a saúde, como ela foi construída até hoje, ela não é para todas as pessoas. E a gente está falando só sobre o tema LGBT, mas a gente poderia estar falando da população negra, que também não é atendida com as suas necessidades bem atendidas. Mas a saúde da população LGBT, essa população, ela foi negligenciada por uma questão de estigma e de preconceito e discriminação. Isso é importante pautar, que enquanto tiverem pessoas que tiverem opiniões que vão de oposto, né, ao olhar para o outro por inteiro, a gente vai estar sempre tendo uma saúde incompleta. Se eu chego num consultório e a pessoa de bate-pronto olha com desgosto, né, para um paciente, ou tem uma opinião ali que é contrária e aquilo ali tá permeando a atuação clínica, não vai ser uma saúde integral, não vai ser uma saúde para a pessoa, né? Então a gente também tem que falar um pouco aí dessa questão de por que a gente ainda está falando sobre discriminação e preconceito. Porque a saúde é o que a doutora maravilhosamente falou, né? É olhar para a pessoa. E a pessoa é por inteiro, ela tem a sexualidade dela, ela tem várias outras dimensões, ela tem que ser atendida nessa integridade. Acho que um ponto que o Gabriel trouxe que é muito importante também é essa questão de não ter medo de perguntar, obviamente, né? Com todo o respeito, mas sair daquela situação de que isso é um tabu, né? Se o paciente não falou nada, não sou eu que vou falar, né? E aí faltam informações, ficam gaps de informação no ar, que vão fazer falta pro diagnóstico, pro tratamento, né? Então, se colocar nessa posição um pouco mais proativa, né? De perguntar, não tem problema perguntar, né? Com certeza. E acho que criar um exercício de criar um espaço saudável é uma situação que eu adoro. Às vezes eu tô passando visita no hospital, aí tem um técnico de enfermagem que fala, me joga para dentro do posto, fecha a porta, tranca e fala assim: doutor, eu queria tomar profilaxia pré-exposição, né? Queria me prevenir ao HIV melhor do que eu faço hoje. Como que eu faço? E eu fico muito feliz de, no dia a dia, conseguir criar uma empatia o suficiente para ele conseguir se abrir comigo. Estou falando de um colega de trabalho, né? E isso não é uma situação que aconteceu nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, é corriqueira. Então, esse exercício da empatia e de você mostrar que você é uma pessoa que está aberta ao diálogo é uma coisa que todo mundo devia fazer, porque isso é transformador na maneira que a gente lida, né? Acho que em todas as esferas, e principalmente a gente consegue prover um cuidado melhor, né? E um paciente e um colega de trabalho e
um familiar que te enxerga enquanto alguém empático, você consegue acessar coisas que às vezes fazem muita diferença na qualidade de vida da pessoa. O fato da gente trazer o paciente para o centro do cuidado, que você consiga ouvi-lo, vai fazer diferença em tudo. Então, nós temos dificuldades, às vezes, de fazer a anamnese dessa sexualidade desse paciente. Vou dizer para todos, né? Não só a comunidade LGBT. E na comunidade LGBT é maior ainda. Então, porque, além do julgamento, eles se sentem extremamente... Eles ficam na defensiva, porque a gente não sabe, às vezes, as palavras certas para acolher. Então, é sentar com o paciente, é chamar pelo nome que ele gosta de ser chamado. E quando você vai deitar num paciente numa posição ginecológica, você vai ter que explicar para ele tudo o que você vai fazer. Né? Porque muitas das vezes vem para fazer um exame nos transmasculinos que não faz, às vezes, rastreio, né? do câncer do colo uterino, e tem câncer do colo uterino, porque não tem informação de fazer. Um transmasculino que não faz, o transfeminino que não faz rastreio daquela neovagina. Porque a gente não informa corretamente. O profissional de saúde tem que saber qual é que exame que eu vou pedir adequadamente para ele. Como é que ele vai mandar para mim um paciente que tem uma vagina atrofiada por uso de hormônio masculino e não prepara esse rapaz. Eu atendi um rapaz que veio, gente, de Minas Gerais, um menino lindo, bacana, que chegou para mim: doutor, eu fui julgado demais, eu saí de uma cidade pequena porque eu não tinha como fazer o meu exame. E veio com um câncer do colo uterino, já no estado avançado, porque não foi informado da forma correta. Então, coisas que a gente podia evitar, gente, se a gente tirar o nosso preconceito e levar esse paciente para o seu autocuidado. Então, eu fico muito triste quando às vezes eu não consigo ajudar mais do que eu posso. É isso, doutora. Eu acho que, para quem não ouviu o podcast 51 aqui do Das Educa também, a gente teve uma conversa anterior, né, sobre esse tema, com 2 médicos e uma médica que fizeram a primeira publicação sobre saúde LGBT no Brasil. Maravilhoso podcast. E eles, gente, primeira publicação ano passado. Ano passado, né? O retrasado, já me perdi aqui na pandemia do tempo. Faz 2 anos, assim. Então, muito recente. É né? muito recente. O que significa, e eles até falam, né? Que, assim, as pessoas têm a carência de saber essas informações. Ainda temos poucas pesquisas, né? Para essa população, para a população LGBT. Temos poucas informações. Ainda há muita coisa a ser estudada. Então, o primeiro passo é buscar o conhecimento, né? A gente está falando... Acho que o ponto aqui é os profissionais médicos e profissionais de cuidado como um todo precisam ter este conhecimento, porque essas pessoas chegam no consultório, chegam no hospital, chegam buscando cuidado. E às vezes não saber nada sobre este assunto vai fazer você chegar em conclusões erradas, né? Como essas que você falou, né, doutora? Você é uma pessoa que estuda este assunto, mas existem muitos profissionais de ginecologia, urologia, outras especialidades relacionadas, que não fazem ideia de nenhuma dessas informações. Tem medo de receber um paciente, uma paciente trans ou uma pessoa que se relaciona com uma pessoa do mesmo gênero e vai fazer um atendimento completamente errado por causa disso, né? E é por isso que tem todos esses dados que você traz, né? E a gente traz muito os brinquedos sexuais. As pessoas não sabem usar, não sabem como faz uma limpeza de um brinquedo sexual, ou às vezes não pergunta se usa. Então, assim, nós temos que ter essa abertura para trazer esse paciente para perto de você. Às vezes são 15 minutos para fazer uma colposcopia, uma peniscopia, uma anoscopia, que se você não tem aquele start da sua leveza, você não consegue tirar em poucos minutos aquilo que você precisa resolver. Então, nós precisamos ensinar a nossa recepção, quando vai abrir uma ficha, quando ele chega para fazer o exame e quando ele está com você. Então, assim, as faculdades de medicina precisam, não só, todas as profissionais de saúde, né, que mexem com saúde, nós precisamos mudar esse conceito dentro das escolas de como que a gente vai receber. Vou até fazer um breve depoimento pessoal, mas como a gente constrói o serviço de saúde também é uma questão, né? E essa questão que o Gabriel traz sobre nome social tem a ver com isso. A gente não está construindo o serviço de saúde para que ele seja inclusivo, e aí para diversos públicos. É uma coisa que a gente está tentando fazer aqui na DASA, que a gente está olhando para isso. Mas um exemplo, esses dias fui fazer exames ginecológicos. Eu sou uma mulher bissexual, tenho uma relação com uma mulher, e fui fazer exames e havia no preparo do exame, falava para não ter relações sexuais durante 3 dias. E é o que estava escrito, não ter relações sexuais durante 3 dias. Eu fiquei pensando, eu falei, mas qual que é a questão que envolve aqui a preparação para este exame? É a penetração? É uma relação sexual, né, de pênis com vulva?
que é que estava escrito ali? Não estava claro para mim a preparação do exame, entendeu? Não estava claro o que é. E é a mesma coisa que você fala, né? Que várias pesquisas demonstram. Muitas e muitos ginecologistas não pedem exames de Papa Nicolau para mulheres que se relacionam com mulheres, ou para pessoas com vulva que se relacionam com pessoas com vulva, porque nem sempre são mulheres que têm vulva. E então as pessoas não pedem esses exames, e mulheres L e B têm mais chance de ter câncer de colo de útero. Nós somos pessoas de risco, né? Se você tem penetração ou não, né? Se você for falar em função de câncer do trato anogenital, o HPV, ele tem que ter microfissuras para ele penetrar. Então, você tem o seu toque, os seus brinquedos. Então, a mulher homoafetiva, ela precisa fazer o seu exame. Eu acabei de falar isso para vocês, que eu atendi uma paciente que foi cis, separou, agora ela é uma homoafetiva, não faz mais exame de prevenção, chegou com uma alteração celular grave e perguntou, mas eu não tenho mais penetração, como é que eu tive isso? Então a informação está correta, errada, porque a gente tem que informar corretamente, todos nós corremos riscos. Então, tantas coisas que a gente pode prevenir, né? Sem o julgamento. Então, eu acho que o profissional de saúde precisa ser mais bem informado sobre isso. É que a gente estava comentando, né? Que a Gi trouxe, se a primeira publicação foi ano passado, né? O primeiro livro foi ano passado, a gente comentou isso, né? Antes aqui de começar o episódio. Nós, como médicos, até queria saber da sua formação, nós não tivemos esse tipo de formação na faculdade. Nem eu. Foi você que falou, hein? Não falei nada. Nós não tivemos, e acredito que ainda não tenha na forma adequada, pensando que é uma população que representa pelo menos 10% da população e provavelmente subestimada. Uma população muito grande. Então, acho que sem culpados, nós somos até todos vítimas, né, de uma cultura que não se criou, né, de passar esse conhecimento mesmo. Estamos aprendendo no dia a dia, na prática, né? Então... E hoje ainda tem esse medo também de falar errado, de fazer errado, que piora toda a situação. Vai criando esses pequenos tabus, né? Então, muita gente fala, eu não sou especialista, né? Nessa população. Então, será que tem que ter um especialista mesmo? Ou será que todo mundo tem que saber, né, lidar? Então, são coisas que estão, enfim, mudando de uma forma muito dinâmica, né? E muito atual. Você sabe que a minha experiência enquanto paciente, né? Então, eu sou um homem gay branco, tô num relacionamento estável há mais de 10 anos. E aí, eu precisei passar no endócrino, né? E aí, eu fiquei uns 3 meses fazendo a conta, né? Bom, preciso achar alguém que eu escute, né? Que eu confie. E eu preciso ter alguém que eu me sinta confortável o suficiente para dividir minha vida. A gente tá falando aqui de alguns aspectos diretos relacionados a vulnerabilidades que você pode adquirir com relação ao sexo, mas vai além disso, né? Falei, poxa, eu preciso passar num médico, e um dos pressupostos tem que ser alguém que eu possa me sentir confortável de falar, não, estou num relacionamento, sou um homem gay, estou num relacionamento estável há 10 anos. Isso vai afetar muito pouco os aspectos relacionados ao problema de saúde que eu fui lá. Mas eu tive outra experiência de passar num nefrologista, que era um colega da faculdade, e era alguém que eu tinha bastante confiança, mas eu não me senti confortável de dividir esses aspectos da minha vida com ele. E que talvez também não afete em nada do tratamento que eu vou fazer com ele, mas para vocês verem que essa questão de você conseguir deixar o paciente confortável a ponto de dividir, às vezes não tem nenhuma implicação prática com relação ao seu atendimento enquanto qualquer profissional de saúde da cadeia. Então a gente não está falando aqui só de médicos, né? Mas para você deixar a pessoa confortável, acho que a gente falou um pouquinho antes sobre estresse de minoria, é uma coisa que, independente de qual sigla que você pertença, você tem sempre algum nível de vigilância com relação a você. Bom, eu sou um homem gay, mas eu tô aqui, será que eu tô sendo afeminado? Será que eu tô vestido de maneira adequada? Então tem várias regulações, e é o nosso exercício de assegurar e garantir para todo mundo que não. Esse aqui é um espaço que você pode se sentir confortável, independente de quem você seja, independente da maneira que você escolha, e aqui não tem certo, não tem errado. Acho que o papel, em alguns casos, é você
aconselhar e direcionar dentro daquilo que você tem de valor, né? E aí a gente parte de pressuposto dentro do que é o seu valor. Perfeito. E quando você falou do atendimento das homoafetivas, você, quando vai atender uma mulher que não tem penetração, você vai ter que colocar o espéculo adequado para cada faixa etária. Não é qualquer aparelho que você vai colocar. O medo dela ser atendida, de sentir dor durante um exame, você está entendendo? Então, você tem que fazer a diferença na vida daquela pessoa. Deitar uma menina em posição ginecológica é cultural, entre aspas, né? Vamos dizer assim, que não é tão cultural. Imagine um menino. Então, é a forma de você falar, a forma de você agir é que você vai levar no diagnóstico correto. Então, assim, as homoafetivas que não têm penetração, você tem que pôr um espéculo adequado, com muito jeito. Eu tive uma paciente, gente, que ela nunca tinha feito o exame. Ela estava com pólipo do colo uterino, eu nunca vi. Ele saiu pela parte imenal. Pendurado, como se fosse uma coisa pendurada na sua vulva. Que nunca quis ir ao médico, porque achava que homoafetiva, mesmo sem penetração, não podia ir. Então, você tem que ir para ser examinado e pedir o exame. Então, você imagine como que eu vou colocar um espéculo de virgem, porque a gente examina a virgem com todo o cuidado para ver se eu conseguia tirar aquele pólipo. Uma pessoa, assim, que não tinha a menor informação sobre o cuidado da sua sexualidade. Então, assim, todo mundo quer, gente, ser amado, todo mundo precisa da sua metade. A gente veio ao mundo atrás da nossa metade. Então, a gente tem que respeitar a metade. Acho que ainda sobre acolhimento, a gente já falou aqui sobre várias óticas. Acho que também, talvez valesse a pena a gente falar um pouquinho também sobre os familiares não vou falar de pacientes já, porque a gente está falando sobre a saúde deles, né? Mas desses indivíduos em geral, porque a aceitação, né, por parte dos familiares facilita muito a jornada desse indivíduo, né? E muitas vezes nem só a aceitação no sentido de aceitar a opção sexual ou a identidade sexual, mas muitas vezes os familiares têm algum receio, né, de que essa pessoa passe por sofrimentos, sofra algum tipo de violência, né? Então, são familiares que estão apreensivos de alguma forma, né? Como é que lidar com a família também nesse contexto todo? Não sei se o Gabriel também concorda, já teve alguns casos assim. Alguns mais jovens vieram com a família, sabe? Para eu examinar. Vieram com a mãe, às vezes o pai que trouxe, você está entendendo? Com medo de como ia ser o exame, ainda mais que a gente mexe com o exame invasivo, muitos vêm acompanhados. Às vezes entram na sala para conhecer o profissional que vai cuidar do seu filho, da sua filha, né? Então isso acontece bastante. As companheiras ou os companheiros que entram, às vezes ficam no exame, às vezes não, mas eles têm realmente essa dúvida de como que vai ser acolhido, como que vai ser abordado. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Não sei se isso aconteceu com você também. Eu lido com HIV no meu dia a dia, né? Então, um dos meus trabalhos é equalizar esse sigilo diagnóstico, dependendo do que o paciente deseja. E uma situação comum e muito triste é quando isso acontece com o paciente internado, porque aí, às vezes, você não tem como esconder, né? E às vezes o diagnóstico de HIV acaba levando alguns questionamentos com relação a alguns aspectos da sua vida. Mas eu já tive a seguinte situação. Um rapaz jovem que tinha uma doença oportunista, e era uma doença oportunista que não respondeu ao tratamento. E aí eu conversei com ele e falei, olha, você tá aqui sempre sozinho, né? Ele falou, olha, não me sinto confortável em dividir isso com a minha família. Isso é uma coisa que é minha. E essa é uma situação sempre muito sofrida, a gente sempre tenta contemporizar, porque... Mas é aquilo que eu tinha falado de valor. Qual que é o teu valor? Eu não quero que conte pra eles. Tudo bem, né? Ele escondeu, a família sempre ficava tentando acessar o diagnóstico, saber o que tinha acontecido. E aí ele foi entubado. E a partir do momento que a pessoa é entubada, ela perde autonomia. E aí a família veio conversar comigo e falar assim, olha, agora a gente quer saber o que ele tem. E aí eu falei, olha, ele decidiu que vocês não vão saber. Mas isso é um absurdo, mas a gente é da família. E falou, olha, tá registrado em prontuário. O desejo dele é que vocês não saibam. E aí ele acabou falecendo algumas semanas depois, né? Mas para exemplificar, né, ser um exemplo drástico,
mas que às vezes o que as pessoas chamam de família não necessariamente é a família consanguínea. Então existem estruturas e arranjos familiares diversos e a gente entender que eles existam é importante. Essa coisa de perguntar mesmo, e aí, você se relaciona com quem? Você tá casado com quem? Como é que você quer que isso seja abordado ou não? Então, é um cuidado que se tem, porque às vezes, né, quem tá do seu lado passou por um processo de hostilidade bastante grande, e o que ele ou ela chamam de comunidade é diferente do que a gente tem. Acho que é importante, quando você pergunta de família, Fê, acho que é importante dizer que a família, para as pessoas LGBT, muitas vezes é uma questão de saúde mental, né? A família, muitas vezes, é um ponto crítico na vida dessa pessoa. Às vezes, é uma família que abandona, é uma família que, se não abandona, faz violência psicológica com esse indivíduo. Então, não é todas as vezes, e graças a, né, felizmente, a gente está tendo uma mudança de mentalidade aos poucos. Mas a família é uma questão para a saúde das pessoas LGBT. E essa situação, quando a gente vai convivendo com pessoas que trabalham na área da saúde, você vai percebendo que as pessoas são muito abandonadas. Que as pessoas LGBT, e sobretudo a população trans, que é a que mais sofre o abandono, que mais sofre a expulsão de casa. Hoje tem menos expulsão que acontecia mais no século passado, no final do século passado, principalmente a expulsão sai da minha casa mesmo, né? Mas hoje em dia os jovens sofrem muita violência dentro de casa. Então, também acho que é papel da saúde e, sobretudo, de quem trabalha com saúde mental, fazer parte dessa transformação. Porque quando a gente está falando de cuidado integrado, a gente tem que olhar também para a família. A família faz parte do que está impactando naquela pessoa, né? Quando a gente fala desse estresse de minorias, é uma teoria criada aí no começo dos anos 2000, nos Estados Unidos, para falar sobretudo sobre a população LGB, lésbicas, gays e pessoas bissexuais. E entender que essas pessoas, elas sofrem vários outros estresses que as pessoas que não são lésbicas, nem gays, nem bissexuais, não sofrem. Então, isso faz com que essas pessoas desenvolvam mais questões de saúde mental. Ou seja, essas pessoas têm mais prevalência de depressão, de ansiedade, de outros transtornos. E isso, por exemplo, é uma coisa que, inclusive, saber esta informação muda a forma como você está tratando. Você sabe que saber a identidade de gênero e a orientação sexual de uma pessoa é importante para o tratamento. E entender também a condição dela de família também é importante para o tratamento. Às vezes, se essa pessoa não tem suporte, seja se é um tratamento de saúde mental ou um tratamento de saúde física, outro tipo, saber como que a relação dessa pessoa com a família interfere no tratamento. Se ela não tem uma rede de apoio, talvez ela não vai conseguir se tratar, mesmo se for uma questão física, né? Então, acho que é papel muito da saúde esse papel de acolhimento, que é o acolhimento também da família, o acolhimento de entender quem é a família daquela pessoa, quem é a rede de apoio, porque sem rede de apoio a gente não consegue se cuidar, né? Ninguém tem autocuidado se está sozinho ou com alguma questão de saúde mental. Nossa, muito bom. Acho que indo um pouquinho para um lado um pouco mais técnico, não tão técnico, né, como a gente conversou, a ideia aqui não é a gente aprofundar tanto no assunto, porque a gente também não teria tempo hábil para isso, mas acho que ficou claro aqui que a gente, pra gente falar de saúde LGBT, isso, como qualquer outro indivíduo, essa pessoa vai precisar de atenção à saúde durante a vida inteira, né, da infância até a terceira idade. Então, seria importante, e devem haver peculiaridades aí relacionadas a isso, em todas as especialidades médicas, né? Claro que a gente não conseguiria falar aqui sobre todas, mas queria até aproveitar que a gente tem aqui pessoas com expertises diferentes que poderiam trazer um pouco da sua experiência. Acho que a Zanja já até trouxe algum pouco da experiência dela, mas acho, com certeza outros exemplos, né, devem existir, para a gente tangibilizar um pouquinho, assim, o que cada especialidade médica poderia contribuir, não só a especialidade médica, mas, obviamente, os outros profissionais, agir como psicóloga, em cada especialidade e uma peculiaridade específica, né, dessa população. Mas, claro, muito vinculada à experiência de vocês, se vocês puderem compartilhar, acho que seria interessante. Eu acho que o profissional de saúde, ele tem que estar aberto para poder atender a nossa população LGBT. E eles têm que estar prontos para isso. A hora que você recebe, como que você aborda, como é que você fala. É isso que vai fazer a diferença, Fernando. Né? E tirar a sua religiosidade, a sua
coisa que você, da sua formação familiar, né, para você poder receber a família. Eu também já tive famílias que nos procuraram de não aceitar a sexualidade daquela menina que também queria ser uma homoafetiva. Então, o peso é muito grande, né? A gente também tem que tirar o que a gente chama do modismo, né? Aquela coisa que às vezes não tem aquela sua sexualidade formada e você também quer fazer com que aquela pessoa vá para o lado que você quer. Então, essa abertura, o profissional de saúde, ele tem que estar aberto para isso. Ele tem que saber como se pronunciar, tirar a sua religião, a sua formação. Nós somos da área da saúde sem preconceitos, ou seja, eu não posso fazer aquele estereótipo. Eu acho que isso é que vai fazer a diferença. E na parte ginecológica, ela é muito grande. Eu tenho pacientes que chegam e você olha, troquei de ginecologista porque eu sou bissexual e a minha ginecologista não aceitou a minha bissexualidade. Então, porque a gente vai naquele julgamento, sua relação médico-paciente, ela vai lá para baixo. Mesma coisa quando acontece com os homoafetivos. Os trans são muito, muito, muito julgados. Então, quando a gente consegue naquele atendimento que você está ali, naquele pouco tempo, fazer um trans masculino se soltar na sua leveza, na sua dor, para que você possa examinar, não tem preço. Então, é o maior reconhecimento quando você consegue fazer com que aquela pessoa confie em você naqueles 15 minutos que você tem ali para você poder fazer o exame. E acho que vale você ressaltar o impacto que isso pode ter mesmo na saúde, no sentido de rastreios que deixam de ser feitos, Muitos. Câncer de mama, câncer de colo de útero. Câncer de próstata, né? Os trans femininos que têm próstata, que não vão procurar ajuda. Se ele tem uma neovagina, se foi feito com bolsa escrotal, ele vai fazer prevenção. Eu tenho que colocar ele no rastreio da citologia do câncer vaginal. Porque ele pode ter câncer de pele. Se ele fez uma neovagina com peritônio, com membrana de intestino, também vão ter suas consequências. E a menina, que era menina, hoje é um trans masculino, ela tem útero, vagina, com atrofia por causa dos hormônios. Se o meu colega não prepara aquele trans masculino para que eu faça uma colposcopia adequada, eu não consigo, às vezes, achar nenhuma lesão nela. Então, a informação do profissional é extremamente importante. E eles fogem do rastreio, fogem com medo de ser julgados. Lesões de canal anal, a gente vê câncer anal e citologias anais que pode ser colhida dentro do consultório. Se você tem um paciente LGBTQIA+, que tem prática do sexo anal, ou uma homoafetiva que tem prática do sexo anal, colha uma citologia anal no consultório. É simples, é prático, é fácil. Se tiver uma citologia alterada, nos mande para que a gente possa fazer um rastreio das lesões HPV induzidas do trato do canal anal. Então, é essa informação que a gente traz. O autocuidado. Se amem a todos. A nossa saúde é extremamente importante. Se você cuidar do seu jardim interno, você vai cuidar do jardim do outro. Maravilha. Eu sou médico infectologista, né? E a mensagem que eu acho legal de passar em 2022 é o conceito de prevenção combinada, né? Então, eu organizei uma reunião no hospital para discutir isso, e aí eu coloquei como título da reunião Prevenção Além da Camisinha. E aí me pegaram pelo braço e falaram assim, Gabriel, que história é essa? Como assim você tá falando que pode transar sem camisinha? Eu falo, pode, gente, se quiser pode, a gente precisa combinar direitinho, porque o conceito de prevenção hoje vai além disso. Então acho que um exercício que a gente faz é que a pessoa escolha qual método de prevenção que ela deseja aderir. Eu falo que camisinha é bom, é barato, é funcional, acabou, você joga fora, é eficiente, mas a gente sabe nos últimos 50 anos que basear nossas estratégias de prevenção ao HIV e outras ISTs unicamente em camisinha, a gente tem problemas, né? Então, hoje, alguns pacientes usuários de profilaxia pré-exposição acessam os nossos serviços por outros motivos que não tem nada a ver com saúde sexual. E é um medicamento que você toma diariamente para você prevenir HIV, seja porque você decidiu, você tem uso irregular de camisinha, você decidiu não usar camisinha, mas independente disso, você está inserido dentro de um pacote de prevenção
né, de rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, de testagem regular, de uma conversa honesta sobre o que você está fazendo e, eventualmente, a gente fazer algum tipo de redução de dano se existir um entendimento de que isso pode estar sendo prejudicial de alguma forma. Isso independente do número de parceiros e de parcerias que você tem, né? Às vezes você está muito vulnerável do ponto de vista de ISTs e HIVs tendo um parceiro só, se você não se previne. E às vezes você pode ter 50 parceiros no mês e você está tão bem aderente às suas práticas que realmente a monitorização que a gente precisa fazer é algo que é factível dentro dessa agenda. Então, acho que o que a gente tem de efeito, por exemplo, na cidade de São Paulo, uma redução do número de novos casos de HIV na cidade, principalmente na esteira dessa adesão à prevenção combinada que a gente tem na cidade. E isso é uma janela, às vezes eu converso sobre isso com vários médicos, né? Não, tá tomando esse remédio. Isso é PrEP, né? Tenofovir com entricitabina. Que é isso? Aí eu conto essas coisas, mas então não precisa mais usar camisinha em 2022. Eu falo, não, se quiser usar pode, não tem problema. Mas a conversa sobre prevenção vai para além disso. E entender que isso tem uma coisa muito de valor, né? Que é uma coisa às vezes importante para a pessoa, é algo que acho que é bastante alinhado com essas coisas que a gente está falando de acolhimento, de entender quem é, entender como é que relaciona e entender as maneiras que você se previne. Porque quem está incluído, quem está inserido nessas modalidades de prevenção combinada, está fazendo exame a cada 3 meses, está se reportando ao médico se por acaso tem algum evento fora do esquadro e consegue exercer a própria identidade, a própria individualidade de uma maneira muito livre. Né? Que às vezes as pessoas estão aterrorizadas com medo das coisas acontecerem, e aí o fato de você tomar uma forma de você se prevenir ativa na cadeia faz que a pessoa melhore muito a qualidade de vida. Então, quando a gente fala em prevenção de combinada, vai para além de realmente de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, vai para melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos. Eu sou psicóloga, né, de formação, mas eu não atuo com psicologia clínica. Eu atuo hoje como coordenadora da área de diversidade e inclusão da DASA. Mas, reitero, Fê, quando a gente fala de saúde LGBT, sim, temos que falar para todos os profissionais que atuam com saúde. Então, desde uma pessoa trans que chega para uma triagem e não é recebida pelo nome social, talvez ali ela já não continue. Talvez ali ela já não vá aderir, não volta mais. As pessoas LGBTQIA+, como um todo, não estão procurando atendimento de saúde mental porque realmente tem medo ainda de que vão ter a sua sexualidade questionada ou a sua identidade de gênero questionada. A gente ainda está nesse ponto de que as pessoas colocam isso na frente do atendimento clínico. Então, vale muito para todos os profissionais. Eu estive no 9 de julho, recentemente, fazendo também um treinamento lá, e uma enfermeira falou sobre essa questão de ela percebeu que uma pessoa, quando estava sendo atendida, estava sozinha, porque ela não tinha uma rede de apoio, e que ela era uma pessoa LGBT e ela estava numa situação de internação, e ela colocou um atendimento mais afetuoso naquela situação, porque ela percebeu isso. Olha que legal, né? A gente não tá falando de uma coisa técnica que ela precisava ter aprendido num curso específico. Ela teve a empatia de perceber aquilo. Então, são muitas coisas. Tem a parte técnica e tem a parte de ética. Eu chamaria até de ética, às vezes. Não é só empatia. Porque quando a gente fala, por exemplo, do atendimento de psicologia, de psicoterapia, é uma população hoje que ainda não está sendo bem atendida por essa necessariamente, né? Nem sempre está sendo bem atendida. Porque existem ainda profissionais que não entendem a importância dessa dimensão. E olha que louco, porque a psicologia ela é construída em grande parte em cima da sexualidade, né? Principalmente a psicanálise, ela é construída muito sobre sexualidade. E não se estudou a fundo essas diferentes maneiras. Então, a formação de vocês também deixou a desejar em relação a isso? Não muito, mas na prática clínica, sim. Entendi. Principalmente com a população trans. A população trans, especificamente, não se estuda, né, da maneira que deveria. Então, a gente precisa, sim, buscar conhecimento técnico. E, às vezes, ele é específico e às vezes não. Às vezes é muito básico, como perguntar como a pessoa quer ser chamada, perguntar qual pronome ela se identifica, corrigir no prontuário,
pulseira, etc., no leito, enfim, todos os lugares. Mas às vezes é mais técnico. Tem às vezes situações que a gente nem tem essa dimensão, e por isso que sempre temos que perguntar qual que é a especialidade. Tem alguma coisa aqui que poderia ser diferente no meu tratamento, no meu diagnóstico, no meu prognóstico, se eu soubesse a sexualidade dessa pessoa? Acho que essa é uma boa pergunta. Por exemplo, se a gente sabe que diagnósticos psiquiátricos ou às vezes até reumatológicos, se a gente sabe que há uma diferença de prevalência ou em questões oncológicas, se a gente sabe que tem uma diferença de prevalência, talvez na hora de fazer uma anamnese, essa informação da orientação sexual vai fazer diferença, né? E essa informação que tenho a sensação que hoje as médicas e médicos ainda não estão entendendo, que essa informação ela faz diferença dentro do processo clínico em praticamente todo. Eu acharia difícil identificar uma especialidade em que ela não faz diferença nenhuma, entendeu? Não, com certeza. Eu mesma, né, sou radiologista e eu faço a parte de imagem do abdômen e da pelve, né? Então, todas as nossas imagens envolvem ali as estruturas urogenitais. Eu estava comentando com a dos Anjos que de vez em quando a gente se depara com algum paciente que você vê ali uma anatomia alterada, só que baseado ali nos questionários que a gente tem, né, disponíveis com as informações fornecidas, a gente simplesmente não tem nenhuma menção a isso. E a gente fica, o que aconteceu aqui? Foi feita alguma cirurgia? Isso é impacto de algum tratamento hormonal? E faz toda a diferença para a interpretação do exame. E simplesmente a informação está ausente, nada em relação a isso. Então faz muita falta, eu concordo com você, eu acho que faz falta em todas as áreas. Sim, e sabe como é um bom exercício? Né? Às vezes você fala, eu não sei como pergunta, né? Tô constrangido, às vezes é uma pergunta que você tem medo de soar muito invasiva, às vezes você pergunta coisa simples, né? E aí, você é casado com quem? Você tira o gênero da pergunta, você é casado com quem? Você namora? Namora com quem? Ah, namoro com um menino, namoro com uma menina, namoro com fulano, namoro com É uma maneira de você deixar neutro. Ou você pergunta, às vezes é importante, né? Em vez de você perguntar, não, você é homossexual, você pergunta, você faz sexo com quem? Você faz sexo com mulher ou com homem? A pessoa olha, responde, se você tira um peso, às vezes, da pergunta, e isso flui mais naturalmente. Então, às vezes, tem maneira de você acessar essas informações, né, que não soa invasivo e, ao mesmo tempo, você não tem pressupostos. Que é muito constrangedor quando, às vezes, o paciente vem falar pra mim, doutor, e a esposa, como é que tá? Aí eu falo, então... Não tem. Às vezes eu não me sinto confortável o suficiente pra dividir sobre isso, sim, né? Concordo. E vice-versa, né? Então, acho que... vale para ambos os lados, né? Essa sensação de confiança, né? Sim. Do ambiente de confiança. Eu já fui convidado para fazer uma troca de casais, entendeu? E isso comigo acontece assim, uma série de coisas, né? Se a gente pudesse sentar por mais tempo, né? Porque isso aqui é maravilhoso. E assim, recebi um convite para fazer uma troca de casais. Eu falei assim, olha, eu não me sinto confortável, né? Não é a minha boa prática, não é o que está dentro da minha pegada, a gente vai de outra forma. Também acontece. A gente vai de outra forma. Então, assim, é muito engraçado o que acontece. Vou contar uma rápida história. Eu falei que eu sou uma grande contadora de história estéril pra caramba. E eu tenho uma afetiva, hoje já é uma senhora, e a primeira vez que ela veio comigo, ela não queria que ficasse auxiliar de sala na sala. E a gente trabalha com colposcópio, com biópsia, meu Deus, como é que eu vou atender a menina sozinha? Mas eu precisava adquirir a confiança daquela moça, ela precisava de mim. Então, eu vou te atender sozinha. Então, o auxiliar ficava fora, eu conseguia atender, punha espéculo de virgem, porque ela tinha um medo danado de fazer o exame, eu sabia quando ela vinha, a médica dela me avisava, então assim, eu fui adquirindo aquela confiança, até que eu consegui que a minha auxiliar de sala ficasse com ela. Então, tem coisas que você vai adquirindo na sua experiência, você vai inovando durante o seu atendimento, que às vezes dá um start na sua cabeça, você faz alguma coisa para poder acolher aquele paciente. Isso fez uma diferença enorme na vida dela e hoje ela me permite que alguém fique comigo. Eu acho ótimos exemplos, eu acho que até para a gente complementar um pouco a expertise de todos nós aqui, né, que foi compartilhada, queria pedir para a equipe compartilhar que a gente tem 2 vídeos de 2 depoimentos de 2 cirurgiões também da DASA para falar um pouquinho sobre a população trans. Um deles é o Dr. Ubirajara Barroso, ele é urologista pediátrico e cirurgião reconstrutor de uretral e genital,
E o outro doutor é o doutor Felipe Góes, que também é cirurgião, mas ele é cirurgião plástico, mas também é especializado em cirurgias para pessoas transgêneras. Acho que eles têm bastante experiência e seria bem interessante para complementar tudo que a gente já falou aqui. Então, se puder compartilhar o vídeo, por favor. Olá, Fernanda. Gostaria de agradecer a você e ao DASA pelo honroso convite de participar dessa ação tão importante e tão atual, a ação de saúde para o público LGBTQI+. Basicamente, falando sobre a transgenitalização, também conhecida como cirurgia de redesignação sexual, ou até mesmo um nome mais apropriado que a cirurgia genital afirmativa de gênero, pode ser desejado tanto pela mulher trans como pelo homem trans. O que nós intentamos nas mulheres trans é basicamente fazer uma neovagina, fazer um órgão genital que se assemelhe ao máximo às mulheres cis, e no caso dos homens, fazer um órgão genital que se pareça ao máximo com o órgão genital masculino. A cirurgia na mulher trans, ela é denominada de neovaginoplastia. E o que isso significa? A neovaginoplastia, basicamente, é a constituição de um novo clitóris, de um canal vaginal e a construção de um lábio inferior e os lábios, os grandes lábios, o pequeno lábio e os grandes lábios, por meio de tecido local. A clitoroplastia, a configuração de um neoclítoris, ele é realizado basicamente por meio de uma excisão, uma ressecção da glande, que é a cabeça do pênis. Nós preservamos toda a inervação, toda a vascularização e, com isso, permite-se que a sensibilidade ela seja, então, mantida. O canal vaginal é realizado por meio da pele do pênis, que nós invertemos para dentro do períneo, fazemos o canal vaginal, e o pequeno lábio e os grandes lábios realizados, como eu falei, com o tecido local da pele. E o resultado estético realmente fica muito satisfatório. No caso dos homens trans, são dois tipos de procedimento. O chamado de neofaloplastia e a metodioplastia. O que vem a ser a neofaloplastia? Basicamente, como o próprio nome já diz, é a realização de um novo pênis. Isso é feito por meio de tecidos, que são tecidos do próprio indivíduo, mas que se localizam fora da região genital. Como, por exemplo, o antebraço, tecido da coxa, tecido do abdômen inferior. E a intenção é fazer com que esse tecido ele seja modelado de forma a esculpido, de forma a se parecer ao máximo com o órgão genital masculino, e ele então é implantado na região perineal, onde se localiza o pênis. A grande vantagem desse tipo de cirurgia é que o tamanho do pênis pode ser customizado de acordo com o desejo do homem trans, mas a grande desvantagem é que a sensibilidade não é a mesma que o órgão genital original, e também, para que haja penetração, é preciso que haja rigidez do órgão genital masculino, e por isso é importante a colocação de uma prótese que funciona bem em 50% dos casos, e nos outros 50% dos casos essa prótese ela é extruída, ou seja, acaba saindo do próprio pênis. O outro procedimento é a metodioplastia. A metodioplastia é um procedimento que utilizamos o próprio tecido do clitóris para fazer um pênis. O clitóris ele tem a mesma anatomia do pênis, só que em miniatura. Ou seja, existem dois corpos cavernosos que são os tecidos eréteis, ou seja, que sofrem enchimento vascular e, portanto, capazes de ereção. Então, o que nós fazemos é, desse clitóris que está aumentado por conta da hormonioterapia, do uso de testosterona, nós usamos todo esse tecido, mobilizamos ele do períneo, então reconstituímos o órgão, fazendo com que ele se pareça com o pênis, com enxertos locais, inclusive fazemos também uma nova uretra. A grande vantagem desse procedimento é que a sensibilidade e a ereção ela é mantida, como
o clitóris tinha também essa ereção, e a desvantagem maior seria o tamanho, que é um tamanho inferior à neofaloplastia. A neofaloplastia, atualmente ela não tem sido feita no Brasil, e o que nós fazemos basicamente é a metoidioplastia. Inclusive, temos uma técnica pessoal que permite com que todos os corpos cavernosos eles sejam mobilizados do períneo e sejam avançados à superfície, ocasionando, portanto, e esse é o nosso desejo, que o pênis ele fique de maior tamanho, possibilitando, então, a penetração. Acho que antes de a gente seguir para o próximo vídeo, né, e até partindo de tudo que o Dr. Ubirajara trouxe, acho que seria importante aqui a gente só trazer um pouquinho mais, né, do indivíduo trans, né? A gente falou bastante mesmo ali muito da parte LGB, mas do trans mesmo a gente falou bem pouco, assim. Quem poderia falar um pouquinho mais sobre essa população? A gente tinha explicado um pouquinho sobre essa questão, né, do que a gente chama de cis, né, de quando você está em conformidade com o seu órgão sexual de nascimento, né, a sua identidade, e trans quando você tem algum problema com relação a isso, né? E isso é algo que é uma população que é bastante marginalizada, né, por acarretar diversas questões sociais e de saúde mental. Então, é uma população, acho que dentro de toda a sigla, é a mais fragilizada e a que mais sofre com relação aí a estigma, preconceito e dificuldade de acesso. Então, a gente falou muito sobre acesso à saúde. Então, é alguém que só de sair de casa está vulnerável a sofrer violência. E por conta disso, elas têm dificuldade, elas e eles, né, têm dificuldade de acessar os serviços de saúde. A gente está falando de procedimentos de afirmação de gênero, que é uma coisa super importante, principalmente dentro de um contexto de atendimento maior para essa população, mas que essa identidade não se reduz a isso. Então, existem... isso varia muito dependendo da necessidade da paciente ou do paciente, do que ele ou ela sentem necessários para você se sentir adequado com o corpo que você quer ter, né? E garantir que essas pessoas acessem as opções seguras e adequadas. Então, o acompanhamento médico adequado e integral para que essa população consiga aí acessar as questões de saúde física, de saúde mental. Isso é muito importante até para conseguir acessar outros aspectos com relação a trabalho, com relação a direitos humanos, com relação à educação, que se a gente olha, é uma população que é tão vulnerabilizada que a gente tem dificuldade de ver um profissional trans nos mercados de trabalho. Então, se a gente fazer um exercício mental, assim, a gente fecha os olhos e pensa quantos profissionais dentro da nossa estrutura são mulheres e homens trans. A gente vai ter um número provavelmente muito aquém do que essa população é representada na população geral de saúde. Eu vou fazer uma referência aqui ao podcast do episódio 51, onde os profissionais falam muito sobre como se dá a nossa identidade de gênero e como, de novo, ela é atribuída a nós, mas ela não necessariamente é congruente com o órgão genital com o qual a gente nasceu. Eu acho que isso que é importante. Eu não vou me continuar muito aqui, porque tá nesse outro podcast, mas isso é importante dizer que ela essa nossa identidade de gênero, ela tem fatores genéticos, ela tem fatores intrauterinos, ela é construída também depois, obviamente, também tem um fator cultural aí, mas ela pode ser em dissonância com o órgão genital. Ela tem um outro processo de construção, pois ela é uma identidade de gênero. E é importante a gente entender que essa população, que é a população trans, ela não é uma coisa recente, né? Não é uma coisa que acabou de surgir, é uma identidade que sempre existiu, é uma variabilidade, né, que a gente tem, é uma diversidade,
E essa é a população dentro da sigla que mais sofre preconceito, sim. Hoje a gente tem uma morte de pessoa LGBT a cada 29 horas no Brasil. O Brasil é o país com dados, né, sendo o país que mais mata a população LGBT no mundo, que tem dados divulgados. E a população trans tem expectativa de vida no Brasil de 35 anos. É uma expectativa de vida quase a metade da média brasileira. Então, é bastante assustador a vulnerabilidade que essas pessoas se encontram, muito por causa de tudo que a gente já falou aqui. Expulsão familiar, estigmatização e uma fragilização de saúde mental muito grande. Então, é a população que está menos inserida também no mercado de trabalho. Só 4% da população trans tem trabalho formal. A maior parte dessa população não tem trabalho formal, trabalha com trabalho informal, trabalha na prostituição não por escolha, mas sim porque essa é a única opção de trabalho. E tem várias questões envolvidas na população trans que é importante a gente estudar e se aprofundar. Então, acho que é importante tudo isso que a gente está falando, a gente entender que essa população, ela precisa de muita atenção de saúde, muito cuidado, porque ela realmente está ainda muito vulnerabilizada. O autocuidado com eles é extremamente importante, né? Uma população que se tem uma depressão enorme, né? O índice de suicídio grande. Como é que você acolhe os trans, né? Como é que você vai indicar uma cirurgia ou não? Então, é extremamente importante essa nossa fala para que a gente possa levar essa informação correta e trazer, tentar reverter esse acolhimento de uma forma extremamente positiva, seja em qualquer doença do trato daquela pessoa, né, do corpo inteiro dela, e que ela tem que ser ouvida e tem que ser vista. É que nem o termo travesti, né? Não é para falar o travesti, é a travesti. Se falava de uma forma pejorativa, a gente sabe que vinha, né, de uma forma extremamente negativa, que isso trazia, às vezes, desacolhia em vez de acolher. Então, isso realmente é extremamente importante. Esse bate-papo está cada vez melhor. Nem todos, né, vão ser submetidos à cirurgia, vocês já comentaram muito bem, mas acho que até ele chegar, né, nesse momento das cirurgias que o doutor Birajara comentou muito bem, são muitos desafios, né, ao longo da vida até chegar nesse momento. Porque é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar, né, dessa transformação da parte cirúrgica, né? Não é só o cirurgião, você tem psicólogo, você tem toda a parte de terapia ocupacional, tem tudo junto, para poder chegar a esse momento da cirurgia, de que você vai realmente mudar o seu sexo e como isso vai ser feito, não é de um dia para o outro. É sempre importante reforçar que essa população é simplesmente uma população que não se identificou ali com o gênero que foi designado quando nasceu, né? Não é um transtorno, não é uma doença, não existe nada de errado com este processo. É estranho para nós porque a gente não está acostumado. Então, saber mais, inclusive, sobre esses processos mais técnicos de por exemplo, da cirurgia de redesignação sexual, às vezes pode parecer estranho, porque a gente não tem convívio com pessoas trans. Então, é até importante, talvez, num outro podcast no futuro, a gente trazer uma pessoa trans para compartilhar dessa experiência. Hoje, a gente, né, tem programas de cuidado dentro da DASA, por exemplo, o DASA Cuida, e a gente trabalha muito em parceria com diversidade, acompanhando pessoas trans que estão dentro da DASA. E é assustador a quantidade dessas pessoas. Tem pessoas do meu time mesmo que fazem acompanhamento médico, que não fazem acompanhamento médico. Que, por exemplo, fazem a hormonização, que é um processo importante para essa pessoa, porque ela imagina o que é você não se identificar e querer, né, e precisar, para você poder estar bem e existir no mundo, precisar fazer alguns tratamentos para que você possa se sentir bem com você mesma. E na hora de fazer tratamento, você não encontra profissionais preparados, nem profissionais que vão te acolher para isso, né? Então, você acaba procurando sozinha o caminho para isso, e vai fazendo, por exemplo, hormonização sozinha, sem acompanhamento médico. Os riscos que a gente vê aí de tantas coisas, de mortes, por embolia, por tanta coisa, né? De colocar tanto silicone no local adequado, não foi no local adequado. Então, assim, exatamente. Então, isso é o risco que tem de você não ter acesso a um tratamento adequado. Acho que a gente pode colocar agora o vídeo do Dr. Felipe também, que acho que vai complementar bem o assunto. Olá, Fernanda, todos. No caso dos pacientes trans, me chamava a atenção porque quando a gente se aprofundava na literatura, você não achava respostas para as suas dúvidas, certo? Então, eu comecei a raciocinar. Não valeria a pena se nós buscássemos e pesquisássemos e construíssemos informações cientificamente sólidas sobre esse assunto? E assim comecei. Atualmente,
se condicionou que socialmente o homem ele se porta usando calças, cabelo curto, certo? E a mulher tem um cabelo longo, ela tinge o cabelo, ela usa saias, mas no século XV, XVI, a apresentação social dos indivíduos como homens e mulheres não era necessariamente dessa forma. Então, por exemplo, na corte francesa, os homens usavam perucas de contorno branco maiores que as mulheres, a cor rosa era associada à masculinidade. Então, esses conceitos, eles são temporais e sociais, certo? Às vezes são regionais. Então, o indivíduo ele vai se portar daquela forma. Quando, estruturalmente, fisicamente, a apresentação desse indivíduo como homem e mulher, ela condiz com a forma como o indivíduo se vê na sociedade, o papel dele, ou seja, ele se vê como homem, ele se sente bem, ele se sente bem posicionado usando calças, cabelo curto, porque a sociedade ela impregnou em nós que esse é o papel masculino, certo? Quando há essa paridade, ou seja, o sexo biológico e o papel em espelho, a imagem em espelho, como ele se vê na sociedade, quando há uma paridade nesses aspectos, a gente diz que o indivíduo é cisgênero, existe uma congruência do gênero. Quando não há essa paridade, ou seja, ele é biologicamente homem, mas ele se vê socialmente no sexo oposto, no papel feminino, então ele se sente bem com o cabelo maior, tingindo, usando maquiagem. A gente costuma dizer não, a gente adota o termo de incongruência de gênero. Então, eu noto que nesse momento é a hora que as pessoas elas começam a buscar palavras que elas achem mais adequadas. Então, a palavra mais adequada é essa, incongruência de gênero. O termo que designa tecnicamente a incongruência de gênero é a transexualidade. A gente diz que o indivíduo ele é transgênero, certo? Ele tem um gênero não pareado. Nesse termo transgênero, que é um termo guarda-chuva, ele engloba várias condições de não paridade, certo? Onde entra o não binário, onde entra o paciente que tem inconformidade com a genitália, ele deseja uma mudança da genitália. Para que não ocorra falhas, erros e nós não acabamos incorrendo em situações que levem a desconforto do paciente, a gente usa o termo trans. Por quê? Para um indivíduo que não tem tanta familiaridade com essa gama de termos, a gente diz que o indivíduo é trans. Como é que a gente deve atuar nesses pacientes? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele normatizou, ele diz o que é que a gente tem que fazer, porque do ponto de vista técnico e bioético é o adequado. Então, ele condicionou, ele resumiu todas as normas, certo? Em uma, e formou o chamado Projeto Terapêutico Singular. Nesse momento, o Conselho, ele estabeleceu que aquele paciente vai receber um projeto terapêutico. Mas como assim, Felipe? Se você tem uma dor de cabeça, como eu já falei, sentiu dor, o médico vai te examinar, diagnóstico, tratamento. Para nós também. Só que aquele tratamento, ele é individualizado, certo? Esse é um conceito extremamente relevante. Ele dá para aquele paciente exatamente o que ele vai demandar. Como assim? Não sou eu quem estipulo protótipos. Então, eu não acho que a mama tem que ser maior ou menor. Não. Essa é uma demanda do indivíduo, certo? Ou seja, baseado na demanda dele, nós vamos atender. E não necessariamente essa demanda pode ser uma cirurgia. Ele vai fazer os outros procedimentos e vai estar satisfeito. Então, nesse projeto terapêutico, os profissionais de saúde mental, psiquiatra ou psicólogo, cirurgião plástico, endocrinologista, urologista, pediatra e o ginecologista e obstetra vão atuar. Talvez esse seja o único ponto que seja fácil de dizer que é um pouco mais universal. Então, as pessoas elas passam por um processo de construção relativamente longo. Por quê? Porque ainda na cabeça do indivíduo é algo que ainda vai ser construído, certo? Então, geralmente ele acha que é homossexual. Como assim homossexual? Homossexual está relacionado ao heterossexual. Essa classificação ela está relacionada à afetividade e à atração sexual. A cirurgia do genital é uma condição, uma modalidade terapêutica diante de diversas, como as cirurgias da mama, cirurgias da voz. A maioria dos pacientes busca cirurgias de contorno, cirurgias principalmente mamárias, porque a mama é o mais estigmatizante das estruturas. Por quê? Tanto para quem tem muita mama ou pouca mama, seja homem ou mulher trans, nas condições específicas. Então, aquela cirurgia
é a cirurgia de maior procura. Outro ponto importante é a comunicação com a rede, com a empresa que você vai fornecer a assistência. Então, os profissionais eles vão entender sobre o seu público, aquele paciente que vai, eles vão chamar o paciente pelo pronome adequado, certo? Evitando situações de desconforto, independente de muitas vezes a gente achar que tem situações que são maximizadas, mas você tem que levar em consideração, são pacientes, na maioria das vezes, com trajetórias de vida mais limítrofes, com situações de demanda emocional maior. Então, a comunicação com a equipe e essa parte burocrática é para o seu entendimento enquanto paciente. Como é aquele paciente? Quais a situação daquele paciente? E, por fim, só para encerrar, até agora a gente só debateu pessoas. Viu que na medicina do futuro, em que a gente fala de cirurgia robótica, a gente fala de tanta tecnologia, de tantos subsídios, nós não estamos debatendo nenhum deles até agora. Nós só debatemos a figura humana. Então, essa é a prova de que esse assunto ainda precisa de mais espaços como esse, onde as pessoas sejam informadas, onde elas se sintam capacitadas para a assistência em saúde, porque além da cirurgia plástica, além da urologia, esses pacientes vão buscar o cardiologista, o dermatologista, os outros profissionais da rede, e todos precisam estar aptos a dar a assistência com segurança e proporcionar um momento satisfatório para o paciente. Acho que foi excelente, ficou bem claro aqui, a gente teve uma visão bem ampla e técnica também sobre a população trans. Agora já encaminhando um pouquinho para o final, todo final de episódio podcast nosso, né, que começou aí há 2 anos, no meio da pandemia, a gente sempre faz algum paralelo com a pandemia. Acho que hoje, talvez não necessariamente com a pandemia, claro, se alguém quiser comentar alguma coisa, né, relacionada à saúde LGBT e à pandemia, fiquem à vontade. Acho que valeria a pena a gente falar sobre uma outra doença que está acometendo o mundo, na verdade, que é o surto de varíola, né, o monkeypox. Qual que seria a relação, acho que um pouco mais especificamente, né, pro Gabriel, do campo da infectologia, qual seria a relação de monkeypox e essa população que a gente está falando aqui hoje? Então, essa não é uma doença nova, é uma doença que existe e circula há 60, 70 anos, muito restrita a uma determinada região da África, que como o mundo não tem fronteira, e acho que Covid mostra isso, a gente teve uma disseminação, está tendo uma disseminação, né, bastante expressiva. A doença encontrou um nicho de transmissão muito eficiente entre homens que fazem sexo com homens, tá? Então, a gente sabe que a maneira de transmissão é com contato próximo, então isso pode ser compartilhamento de lençol, compartilhamento de toalha, e também contato íntimo. Então, não é uma infecção sexualmente transmissível, mas é algo que se beneficia de contato próximo. Então, se você for avaliar os dados, então nesse novo aumento de casos, você vai ver que 90% a 95% dos casos vão ser entre homens que fazem sexo com homens, né? Isso por conta dessa conta. A gente tem estruturas sociais hoje e maneiras que facilitam um contato entre as pessoas, né? Algo que não existia há 10, 20 anos atrás. Os pacientes têm encontrado bastante dificuldade com relação a receber um tratamento adequado, humanizado, né? Muitas vezes acabam procurando diversos profissionais de saúde até conseguir receber o tratamento adequado. Às vezes tem as queixas diminuídas por ser algo relacionado com conotação sexual. Então tem um julgamento de, olha, você pegou, mas você não devia ter pegado, né? Então você não tá vendo no jornal que era pra... Então, é um bom exercício de como você fazer um atendimento empático com relação a uma população específica que, num momento atual, está com uma maior vulnerabilidade a uma doença, né? Os pacientes, eventualmente, têm tido queixas anogenitais que são bastante extensas e bastante limitantes, então, conseguir fazer essa avaliação de maneira efetiva é uma coisa que também é bastante recomendada, e a gente só vai
Acho que mudar o paradigma do momento que a gente está quando a gente realmente conseguir vacina, né? Então, um dos trabalhos que a gente tem que exercitar é cobrar que a vacina chegue o mais rápido possível para a população vulnerável ser vacinada. E outro aspecto que eu acho bastante importante é de não estigmatização. Então, a gente fala que isso pode pegar com contato próximo, e eu já tive diversos pacientes que o contato próximo era o único parceiro. Então, não é algo relacionado com necessariamente com atividade sexual extensa, né? E que se for com atividade sexual extensa, isso não é da nossa conta, né? Então, o nosso papel aqui é prover o tratamento adequado, prover um atendimento que não seja estigmatizante e conseguir acolher uma demanda que pode ter aí bastante sofrimento, né, tanto do ponto de vista físico e tanto quanto com preocupação com relação ao estigma. Perfeito. Acho que até para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, convidar para ouvir também o nosso episódio 105, no caso, que está indo ao ar hoje, dia 19 de agosto, que é especificamente sobre monkeypox. Então fica o convite também. A gente já fez vários convites para a gente revisitar o episódio 51. Fica o convite para o episódio 105 também. Acho que agora, de fato, para a gente finalizar, e a gente tem aqui o privilégio de ter profissionais excelentes, com expertise, muita expertise no assunto, mas até com diferentes óticas. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para quem faz parte da população LGBT, para quem tem um familiar, um amigo, enfim, todos os profissionais de saúde que, né, como a gente comentou, que vão, com certeza, em algum momento, né, lidar com esses pacientes. Então, queria ouvir de vocês uma mensagem final mesmo. Estou encantada, foi um prazer ter vocês aqui na sua leveza, Gi, na sua comunicação, na sua clareza. Estou apaixonada, viu? E toda forma de amor vale a pena. O que a gente tem é que encontrar a nossa metade, nosso autocuidado, nosso autorrespeito. E um grande abraço. Perfeito. Eu queria agradecer o convite. Acho que é um exercício diário a gente colocar essa meta de falar todo dia sobre atenção integral, independente de qual população vulnerável a gente está falando, tá certo? A gente falou aqui de LGBT, a gente pode falar de população negra, a gente pode falar de população gorda. Então a gente tem várias maneiras da gente melhorar o acesso das populações que sofrem algum tipo de restrição, né? Só pelo fato delas serem quem elas são. E o exercício diário é a gente falar sobre isso para naturalizar isso e que as pessoas nos vejam como exemplo de pessoas que se portam de maneira adequada, porque a gente é espelho. Se você está num ambiente misógino, se você está num ambiente homofóbico, se você está num ambiente transfóbico, a gente tende a reproduzir o comportamento do ambiente. Seja você quem executa e quem faz a diferença para que você seja o exemplo e que você consiga apoiar, se você tem o privilégio de estar numa posição aí de oferecendo cuidado, né, de você ser exemplo para quem está do teu lado. E quem está do teu lado pode ser o seu colega que é profissional, pode ser o teu amigo, pode ser o teu parente, pode ser alguém que pertence à sua comunidade. Então, acho que o exercício independente do que a gente fale do ponto de vista técnico aqui, eu acho que tentar fazer esse exercício de lidar com uma população diferente de uma maneira com bastante compaixão é de sentir junto, né? Eu acho que é um exercício bastante válido. Tem uma... Tá bem difícil agora. Muita coisa aqui pensando. Tem uma frase famosíssima do Jung, que é aquela: quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Que tem muito a ver com cuidado. E eu acho que o convite aqui é esse. Quando a gente fala dessa sigla, e aí, de novo, não é uma sigla, são pessoas, né? Mas quando a gente fala, às vezes, as pessoas ainda acham que é uma sigla. Elas acham que é uma politização, elas acham que é uma... Tem várias
várias palavras que são usadas para se referir à comunidade LGBT que são muito negativas e que vêm de uma visão de que é, às vezes, uma bagunça, né? Tem palavras nesse sentido que as pessoas trazem. E, assim, são pessoas. E acho que a gente está tentando trazer nessa conversa aqui justamente essa humanização do cuidado. Não só o cuidado de saúde, mas poderia ser justamente o cuidado de alguém que está próximo de você. Mas acho que o convite aqui é, quando a gente estiver diante de uma outra pessoa, ser só uma outra pessoa e ter a disponibilidade de conhecer o diferente, a disponibilidade de conhecer alguém que é diferente de você. Enquanto a gente ainda estiver numa sociedade em que a gente tem medo de conhecer alguém que é diferente da gente, estamos um pouco ferrados. Estamos longe, né? Estamos Muito bem longe. distantes. Porque hoje, para a gente poder cuidar, a gente precisa conviver. Para mim, a palavra mais importante aqui dessa conversa é convivência. Inclusive, é difícil aqui fazer esse debate sem ter uma pessoa trans presente. A gente tem, por exemplo, uma mulher bissexual, um homem gay, mas a gente não tem nenhuma pessoa, nem uma mulher lésbica, nem uma pessoa trans, nem uma pessoa das outras letrinhas que a gente nem falou tanto, porque são realmente muitas identidades. Tem as pessoas intersexo, as pessoas assexuais, as pessoas trans não binárias, as pessoas, né, tem realmente um mais aí que diz respeito a outras identidades. Então, o meu convite aqui seria de conhecermos o que é diferente da gente, de nos abrirmos para o que é diferente, porque quando a gente conhece essas multiplicidades, essa pluralidade, a gente só cresce, né? E tem pessoas LGBT em todos os lugares da nossa volta. Uhum. Então, se a gente não tiver essa disponibilidade, com certeza a gente vai estar fazendo da vida de uma outra pessoa, né, um pouco mais triste. Sim, acho que excelente provocação. É só o início aqui, né, de uma grande jornada. Esse tema tem que ser revisitado. Suas excelentes sugestões. E acho que a gente fica por aqui, né, nesse episódio, esperando todos os próximos que estão por vir. Queria agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de vocês de vir até aqui. Excelente, super satisfeita aqui com esse novo formato, acho que foi ótimo. Muito acolhedor, né? A gente falou tanto de acolhimento, né? Então acho que nada mais justo do que, né, sermos acolhedores. Queria agradecer a todos que nos ouvem, que nos assistem. Lembrar que a gente tem também o vídeo hoje disponível também no Spotify. Spotify também tem essa nova funcionalidade, então quem quiser assistir por lá também é mais uma opção. E até a próxima, continuem nos acompanhando. Mais uma vez, obrigada.